Olá pessoal, bom dia. Pois é, eu vim aqui hoje para falar sobre um pouco das crises de um bipolar e eu como filha, né? O que é que eu sinto como filha, o que é que eu penso como filha, né, de uma mãe bipolar. Como eu já tinha falado para vocês, né, há muito tempo já que eu acompanho a minha mãe. Já falei em outros vídeos para vocês, né, que eu estou me especializando na área de saúde mental. E, pessoal, é bem difícil mesmo. Mas, assim, com o tempo, né, que eu fui convivendo com a doença, com o jeito dela, com o comportamento da minha mãe, não é? Esse tempo todo eu fui aprendendo, né, a conviver com ela, e eu fui aprendendo com as reações. E assim, eu lembro que quando eu era bem mais nova, criança ainda, não é? Eu lembro da minha mãe tendo crises, não é? Ela tendo crises, e aí eu lembro também que, como a gente morava no interior, não é, da Paraíba, e aí quando a gente morava lá, a gente não sabia, não é? A gente não sabia que minha mãe tinha os distúrbios, né? Tinha os transtornos, tinha o transtorno bipolar. E então eu lembro de ver minha mãe andando muito nas ruas. Eu lembro da minha mãe comprando muito. Ela comprava muito, estourava cartão. Eu lembro que meu pai falava assim, hoje meu pai não é vivo. Ele morreu ano passado de câncer, né? E assim, eu lembro que ele falava assim, minha filha, sua mãe está em crise. Se prepara que sua mãe está em crise, ela está gastando muito. Então a gente já sabia, ele já sabia. Ela ficava muito nervosa, ela conversava muito, ela não podia ser contrariada, né? Tanto que meu pai, para não ouvir os gritos, ou não ouvir ela nervosa, não ver ela nervosa, ele fazia todas as vontades dela. Nunca falava não para ela, que também hoje, não é, sem ele, hoje ela está sofrendo um pouco, porque meu pai sempre deu tudo para ela, sempre fez tudo por ela, e eu tenho minha vida, minha irmã tem a vida dela, e ela precisa ouvir o não de vez em quando, né? E ela tá sofrendo um pouco com isso, mas também ela tá aprendendo muito, né? Tá vivendo outra realidade. Mas aí, pessoal, a gente não sabia, né? Voltando, que ela tinha o transtorno. Foi quando a gente mudou da Paraíba. Meu pai era caminhoneiro, quando a gente mudou e veio morar em Natal. Foi quando a minha mãe a gente foi pro médico, e o médico encaminhou ela pro CAPS, que, para quem não sabe, é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, assim, a família também sofre junto, não é? A família também adoece junto com seu ente querido, e pode ser os amigos também, né? Eu tenho amigas que têm o transtorno também. E assim, pessoal, a gente sofre muito, muito mesmo, porque é um distúrbio, não é, em que ela muda muito. Um momento ela tá feliz, tá ali com você, falando numa boa, e daqui a pouco ela muda. E aí começa a gritar, começa a chamar nome. Minha mãe, ela chama muito nome, não é? Pode ser que depois ela veja esse vídeo, mas ela chama muito nome, ela liga pra gente e chama todo tipo de nome que vocês imaginarem. Você é isso, você é aquilo, isso. Então é assim. E aí, de início eu ficava muito perturbada, né? Eu não entendia aquilo tudo, mas depois eu fui entendendo, né? Eu fui me protegendo, eu criei proteções em mim, eu fui me protegendo,
né? E hoje eu convivo bem, hoje... Depois, aí ela foi encaminhada para o CAPS, aí teve todo o tratamento, né? Ela participava das oficinas, e aí tem os passeios, psicólogo, psiquiatra. Eu ia nas reuniões, como a minha irmã na época e meu irmão morava em São Paulo, hoje minha irmã mora aqui com a gente. E aí meu pai trabalhava na época, faz mais de 12 anos já, eu acompanho ela, e eu que ia para as reuniões familiares, que era tem um momento no CAPS, que aí a psicóloga se reúne só com a família e ela pergunta como é que está o paciente, se está tomando os medicamentos, como a gente deve agir, né, se comportar com a pessoa da família com transtorno, como é que, no dia a dia dela, né? Como é que a gente deve sempre estar ali com ela, se tiver depressão, se ela tiver com depressão, por exemplo, como já aconteceu com minha mãe. Já aconteceu de minha mãe com depressão, ficar na cama e não querer sair. Pedir alimentação na cama. Traga o café da manhã aqui na cama. Não podem. Tem que incentivar a levantar e tomar café. E tomar café na cozinha. Entendeu? Inclusive eu tô aqui, eu parei o carro aqui na minha irmã, que ela mora aqui com minha irmã, e eu tô esperando ela abrir a porta para eu entrar. Que aí eu que resolvo as coisas dela, eu que saio com ela, né, que resolvo tudo, vou para médico, como minha irmã trabalha, né, ela tem o comércio dela, ela é empreendedora. E assim, pessoal, a família tem que estar junto, a família tem que se tratar junto também, junto com o paciente, não é? E minha irmã faz um ano, mais ou menos 1 ano e 7 meses que ela está aqui, em Natal, não é? E assim, ela já também, como eu convivi há mais tempo com minha mãe, e sempre fui no CAPS, sempre participei do CAPS, né? E eu fui mais preparada para lidar com o distúrbio dela. Minha irmã, quando chegou de São Paulo, né, minha sobrinha, também ela sentiu muito. Ela ligava para mim chorando, teve um momento dela ligar para mim chorando, falando que minha mãe falou isso. E assim, ela ataca muito o psicológico, né? Aí eu falei assim, esse dia que minha irmã ligou, né, que minha mãe falou, eu queria que você tivesse morrido, que minha irmã passou por uma cirurgia e ela tirou um rim, hoje minha irmã só tem um rim, e aí a minha mãe falou, você devia ter morrido na cirurgia, né, e ela ligou pra mim chorando, e aí eu falei, o nome da minha irmã é Maria do Socorro, chama ela de Corrinha, aí eu falei, você não escute, você não dê importância, você pode até ouvir, né? Pode até escutar na hora, ou então você desligue, ou então fale que está ocupada, ou então você escuta e depois esqueça, porque ela quer mexer com você, é isso que ela quer. De início ela conseguia, né, mexer com o psicológico dela, mas depois a gente foi conversando, falando para ela de como agir, não é? E até minha irmã, eu vou ver com ela para ela ir também no CAPS e tudo, para ela entender como tudo funciona, né? Então, pessoal, essa minha experiência, são experiências, tem várias experiências, não é? E assim, vocês que tem alguém na família ou que passam pela mesma situação, sim, eu vim aqui falar um pouco, né? Porque eu lembro que eu ficava muito perdida, sem saber o que fazer, porque mexe muito, gente, mexe muito com o psicológico da gente, com o dia da gente, entendeu? O dia da gente. Já chegou o momento de minha mãe bater em mim, depois de eu casada, entrar lá no nosso apartamento, entrar já batendo e gritando. Então, a gente precisa estar preparada realmente, não é? E saber da doença, estudar.
e realmente ir lá falar com o psicólogo, entender o comportamento, ajudar também a pessoa, porque ela é um distúrbio, né? A pessoa é doente, mas se tratando e todo mundo, família, todo mundo se cuidando, dá pra viver. Dá pra viver na sociedade, né? Em sociedade. Pois é, pessoal, se vocês quiserem, se tiver alguma pergunta, pode enviar pra mim. Entendeu? Alguma filha que também tem alguém da família, ou mãe, ou alguém que tem alguma dúvida, né? Pode enviar pra mim que eu respondo as perguntas. E pessoal, entre lá no meu canal, deixa um joinha lá, um like, tá? Compartilhem lá. Tá bom então? Um beijão pra todos. Tchau.